Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Meu nome é Fausto Araújo e bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Bom, o que nós vamos falar hoje, irmãos, aqui, eu acredito que seja de suma importância para todo cristão que prega ou ensina as Escrituras Sagradas. A gente vai falar sobre a abolição, o fim do Antigo Testamento. Tá? Existe muita divergência sobre isso. Tá? Algumas linhas defendem que ainda é válido. Suponhamos, nós temos aceita lá a Adventismo do Sétimo Dia, que sustenta que o Antigo Testamento é válido. Nós temos aí alguns ramos do judaísmo que se converteram em partes, né, para o cristianismo, mas negam a divindade de Jesus, eu vou deixar bem claro isso. Acredito que é válido os dois testamentos. Enfim, irmãos, existe uma grande confusão referente a esse tema. Mas o que eu quero deixar claro também é que aqueles que defendem essa linha do Antigo Testamento, principalmente aqueles que se identificam, que vão ou que estudam com os judeus, eles têm que perceber uma coisa, irmãos. Desde o Antigo Testamento, não é no Novo que isso começa. Preste bem atenção, não é no Novo que isso começa. Desde o Antigo Testamento, os judeus sempre perseguiram e mataram os profetas. Isso você não pode negar. Tá? Não reconheciam, eles vão reconhecer séculos depois os ensinamentos dos próprios profetas. Não reconheceram Jesus e mataram Jesus. Perseguiram Paulo, perseguiram a igreja. Tá? Irmãos, não tem como eu, como cristão, estudar com judeu para aprender as Escrituras. Se na época deles eles não reconheciam, eles vão negar hoje. Eu vejo muitos irmãos na fé que sua fé foram minadas porque paulatinamente foram deixando de crer nas Escrituras e em Jesus por falsos ensinos, uma falsa interpretação, com um álibi ou com a ideia que eles entendem a língua materna das Escrituras. Irmãos, isso é fraudulento. Tá? Então vamos seguir aqui. É muito simples você ler e compreender o que nós vamos falar aqui. Por isso que eu já falo desde já, para esse vídeo, pega aí o seu bloco de anotação para os textos que eu vou te apresentar, e você faça uma anotação e depois você mesmo consulta esse texto devagar, com mais cuidado, ok? O que nós precisamos fazer uma distinção aqui é que promessas, obrigações, mandamentos do Antigo não cabem para a igreja. Ok? Vou repetir. Promessas, obrigações e mandamentos do Antigo Testamento não cabem à igreja. E também as profecias, porque a igreja não existia. E você deve encarar os evangelhos como uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Duas coisas acontecem quando nós falamos assim, o Antigo Testamento ele foi abolido. Duas coisas acontecem. As pessoas, então agora, aqueles que defendem a ideia lá, então agora você pode matar, roubar, adulterar. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente não pode adulterar, matar e roubar ou qualquer outra coisa. Ok? Outra pergunta que se vem, eu tenho que rasgar o Antigo Testamento? Também não. Tá? Você pode usar o Antigo Testamento respeitando isso que eu falei. Promessas, não vai aplicar uma promessa que é para Israel para a igreja, uma profecia que é de Israel para a igreja, um mandamento que é de Israel para a igreja, porque são diferentes, ok? Então precisa fazer esse filtro, tomar muito cuidado. Podemos adulterar, roubar e matar? Não, tá? Qual é a pauta? É isso que eu vou te mostrar agora. Eu vou ler Mateus 26, capítulo 26, verso 26, 27 e 28. Ok? Diz assim, mostrando que nós estamos debaixo de um novo testamento. Ok? Que o Antigo Testamento, eu vou mostrar, ele foi abolido. Tá? Ele não vigora atualmente. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue de um novo testamento, que é derramado por muito para a remissão de pecados. Irmãos, aqui Jesus deixa muito claro no versículo 20, capítulo 26, 28, porque isto é meu sangue, o sangue de um novo testamento. Jesus ele nos deixa um novo testamento em vigor. Para qualquer um que pesquisar e dar uma lida, você vai ver que dois testamentos não podem vigorar ao mesmo tempo. E a igreja está debaixo de um novo testamento. Aqui seria suficiente para terminarmos a discussão aqui. Ok? Eu vou te apresentar outro texto que deixa bem claro
Como que funciona isso? Tá? Em Hebreus 9:15, Hebreus 9, verso 15, 16 e 17, onde diz assim: porque isso é mediador de um novo testamento, está falando de Jesus. Para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha só a explicação que o autor dá. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então Jesus, ele nos deu um testamento e a sua morte fez esse testamento entrar em vigor. Isso é muito claro, isso funciona até hoje, tá bom? Vamos lá. Então nós entendemos que a morte de Jesus, ele morreu para validar esse Novo Testamento, ok? Então nós estamos debaixo de um novo. Esses dois textos já deixam muito claro, já seria o suficiente para refutar qualquer argumento falando que o Antigo Testamento é válido hoje. Já seria o suficiente. Mas vamos lá. Lucas 16, Lucas 16 de Lucas diz assim: e a lei e os profetas duraram até João. A lei, os profetas duraram até João. Pronto, pessoal, acabou. Lei e profeta durou até quando? Até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Desde então já se é anunciado outra coisa, o reino de Deus. Alguns argumentam com isso usando esse versículo aqui, pessoal. Esse texto aqui, ó, Mateus 5,17. Não cuideis destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Então Jesus ele fala assim, ó, eu não vim destruir. Eu não vou destruir a lei e os profetas. Eu vou fazer com que ele se cumpra. Ok? Eu vou fazer com que ele se cumpra. Pessoal, olha só o que está escrito. Olha só o que está escrito em Lucas 24:44. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo. Jesus ele falou assim, eu não vou destruir. Lucas ele termina, ele fala assim, ó, disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que vinha que se cumprisse tudo. O que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-se o entendimento para compreender as escrituras. Você viu o que Lucas escreve, irmãos? Lucas 24, 44, 45. Ele falou assim, ó, convinha que se cumprisse tudo. Já se cumpriu. Jesus falou assim, eu não vou o que eu prometi na lei para os judeus vai acontecer. Tá? E Lucas falou assim, ó, e convinha que se cumprisse tudo. Ok? O autor de Hebreus, ele fala agora abertamente, claramente, do fim da lei de Moisés. Ele diz assim, Hebreus 7,18. Diz assim, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Isso aí você pode ler, abra sua Bíblia em Hebreus, para não falar que as palavras são minhas. Abra sua Bíblia em Hebreus e leia. Hebreus 7, 18 e 19. Porque o precedente mandamento é abrogado, ou seja, acabou, foi anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, de sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Ok? É só você abrir o Hebreus 7, 18 e 19. É por isso que os judeus ele vai de 8 a 80. Ele crê em algumas partes ou ele não crê em nada, porque quando ele se depara com isso aqui, ele já não quer crer. Porque já fala que já foi abrogado. Ok? Para aqueles que ainda falam assim, mas insiste em dizer que nós estamos sem lei, né? Sem mandamento, sem lei alguma. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, como se tivesse lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então nós, cristãos, estamos debaixo da lei, do mandamento, do testamento de Cristo. Uma pergunta que também acontece, então para que serviu a lei? Paulo também ensina no livro de Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eu li aqui Gálatas 3, 24, 25 e 26. Vamos lá, para você entender esse versículo aqui, é só você... Aio, o que era aio? Aio era uma pessoa que pegava a criança e era mentor dessa criança. E levava ele... e aparecendo Cristo, o aio, ele entregou essa criança, era um hábito, né? O mentor daquela criança que cuidava da criança, ao professor, ao mestre. Uma vez que foi entregue o mestre, não precisa mais de aio. Você está entendendo? Então aqui é o seguinte, ele está falando assim, ó, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É só você estudar o que é aio que você vai entender esse texto aqui muito fácil, muito fácil. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu repito uma coisa aqui, ó. Promessas, obrigações e mandamentos do Antigo Testamento e profecias não podem ser aplicadas à igreja. O Antigo Testamento ele foi abolido. Só você lê quando Jesus ele ceia, que deixa muito claro o sangue de um novo testamento. Ok? 2 testamentos não vigoram juntos. Lembrando, pessoal, que você que busca interpretação, cuidado com seus mentores. Por quê? Judeus do passado, eles perseguiram, sim, eles perseguiram, está lá na Bíblia Sagrada para todo mundo ler, eles perseguiram, mataram os profetas, perseguiram sim Jesus, mataram Jesus. Depois, o que aconteceu? Perseguiram Paulo. Paulo reclamou muito dessa situação, tá? E Paulo, ele falou assim, ó, toma cuidado. Então, pessoal, que fique a dica. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção e Deus te abençoe e te dê graça, sabedoria e discernimento. Curta a nossa página, deixe o seu comentário aqui, se há alguma relevância para você, positiva ou negativa, que nós, se possível, responderemos. Até o próximo vídeo.